Fala, nerd, beleza? Vamos lá para a questão 145, Enem 2019, prova azul, a questão aqui das catracas, né? Eu vou deixar aqui na descrição duas questões que são bastante semelhantes e vão até ajudar bastante o seu raciocínio nesse tipo de questão. Então, não deixe de assistir, vai estar aí na descrição. Tem uma que caiu na prova de física e outra que caiu na prova de matemática. E o raciocínio vai ser bastante semelhante ao que a gente vai usar aqui nessa questão, beleza? Então vamos lá. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, então ele quer saber o quê? Diâmetro, não o raio, né? Da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal beleza. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta. Então vamos lá, ó. 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta chamados catracas. Beleza. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta. Ou seja, desenhei aqui, quer dizer, nem desenhei, eu só copiei e colei aqui, né? Dois discos dentados, digamos assim, né? Então essa aqui vai ser a coroa, que vai ter o pedalzinho aqui, né? Desenhar de qualquer jeito aqui, só para ilustrar, né? Beleza. A coroa é o disco dentado, que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. Então, a gente sempre vai ter aqui uma correia, né? Vou fazer de marronzinho aqui. Então, a gente vai ter uma correia que passa por aqui, dá a volta aqui, passa por aqui e dá a volta aqui. Então, a correia dá toda a volta e ela transmite exatamente esse movimento, né? Eu vou explicar exatamente como que ela transmite daqui a pouquinho, né? Que ficam posicionadas na roda traseira. Tá. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. Ele falou aqui que basicamente aqui não mede os dentinhos, né? Só mede o diâmetro interno aqui da correia aqui, né? Beleza, não é correia, é do disco dentado. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros. 7 centímetros de diâmetro. Muito importante você sempre ficar atento aqui, né? Eu gosto de escrever assim, raio igual a 3,5. Aqui na hora da prova, né? Então, se ele falou diâmetro, acende sempre a luz. É diâmetro ou é o raio que eu vou usar? Aqui eu não sei ainda, eu vou deixar os dois, certo? Eu já sei, né? Mas você entende o que eu quis dizer, né? E pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passe por ela, então a corrente é a parte marrom ali, né? A corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. Beleza. Então aqui, ó, 50% a mais do que avançaria com a outra catraca, resumindo a ópera aqui, né? Beleza. Então, o que a gente vai ter que analisar aqui? Nas outras duas questões que vai estar aqui na descrição, eu gosto de fazer essa questão por variáveis diretamente ou inversamente proporcionais. Mas para isso eu preciso entender muito bem o que está acontecendo aqui, né? Se você já viu uma bicicleta, se você já andou, né? Tem tipo uns dentinhos assim que encaixa exatamente em cada dente aqui desse disco dentado, né? Então ele tem uns buraquinhos assim, ele é feito para dar certo, digamos, resumindo, né? Tem um monte de buraquinho aqui e aqui também. Eu estou fazendo tudo isso aqui para você entender de forma bem clara aqui o que eu estou te falando. E lógico, assim, se você puder, eu recomendo fortemente que você assista as outras duas questões que são bastante semelhantes. Então o que eu quero dizer aqui? Se uma volta aqui, por exemplo, vou chutar aqui, né? Uma volta completa aqui desses pedais, né? Se eu comecei aqui, eu vou e termino exatamente no mesmo lugar. Vamos supor que uma volta tem 70 dentes.
chutei um valor aleatório aqui, tá? O que vai acontecer nesse caso aqui? Quando eu girar aqui uma volta, ele vai andar 70 dentes na correia. E, consequentemente, eu vou andar exatamente 70 dentes nesse outro disco aqui também, que ele chamou de catraca, né? E aqui a coroa. Beleza. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na questão lá de física, ele cobrava mais, de forma mais profunda, esse conceito aqui para você. Então, o que eu quis dizer aqui? Ó? Que aqui, pela corrente, ela está transmitindo um movimento linear. Ou seja, se eu andei 70 dentes aqui, eu vou andar 70 dentes aqui. Não importa quantas voltas certo? É esse movimento linear. E como é que a gente faz para calcular o movimento linear aqui? Essa distância, né? Ele não mede em dente aqui nesse exercício aqui, especificamente. Nem sei se lá no outro também media, não me lembro exatamente. Mas como é que eu faço para medir essa distância aqui? É o perímetro da circunferência, né? Perímetro igual a 2πr. Beleza. Eu vou manter aqui por enquanto e vou fazer outra análise com você, ó. Vou ter que fazer um bem aproximado aqui, né? Vou fazer uma roda da bicicleta aqui. Vamos ver, aí, ó. Mais ou menos assim, né? Então a roda vai estar aqui, vai ter os raios, né? Aqueles raios que ficam assim para sustentar o pneu da bicicleta, né? E o que acontece? Aqui, cada volta que eu dou, se eu der uma volta aqui na catraca, eu vou dar uma volta no pneu, certo? Então, aqui eu estou transmitindo aqui, dessa catraca para o pneu, eu estou transmitindo a distância, o movimento angular. Então, se eu andei, vamos supor, 90 graus daqui até aqui, eu vou andar 90 graus daqui até aqui. Então, não é a distância linear, não tem mais a ver com dente, entendeu? Resumindo a ópera, né? Então, até na questão de física, tinha outras discos dentados de diferentes tamanhos, era bem interessante a questão lá. E bem importante aqui para você entender essa questão e outras parecidas, né? Beleza, então, o que eu quero dizer? Que aqui, quanto maior essa coroa, maior vai ser o perímetro, certo? E, consequentemente, vamos supor que em vez de ser 70, ia ser 140. Então, 140 vai transmitir 140 dentes. Que eu estou falando em dente aqui, mas você entende aqui como uma distância linear, certo? Então, daria mais voltas aqui. Beleza. E se aqui fosse menor, dos mesmos 70 dentes, se aqui, por exemplo, se aqui tivesse... Vou fazer de outra cor. Vamos chutar dois valores aqui. Se aqui tivesse 7 dentes. Para dar certo ali, né? Se eu transmitir 70 dentes, ele vai dar 10 voltas, certo? E se tivesse... Vamos chutar o valor aqui simples, né? Se tivesse 70 dentes, exatamente igual ao outro, o que ia acontecer? Ia dar só uma volta, certo? Então, quanto maior o número de dentes desse aqui, menor o número de voltas. Vou até escrever, ó, uma volta. E se tivesse 7, 10 voltas. É sempre importante você pensar e testar valores, ó. Testa aqui, não é nada difícil você inventar uma historinha aqui e testar, certo? Então, quanto maior esse cara aqui, o número de dentes da catraca, menor o número de voltas. Quanto menor o número de dentes, ou consequentemente aqui o raio, né, ou o diâmetro, que é tudo diretamente proporcional. Eu vou mostrar daqui a pouquinho também, né? Maior o número de voltas. Então eles são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Não vai caber aqui muito, mas basicamente é isso. Beleza? Então, onde que eu quero chegar? Ó, o que eu estava falando aqui, né? O perímetro, que eu chamei de dentes ali, né? Mas a gente vai calcular em centímetro, por exemplo. Depende de cada questão. Mas o perímetro é diretamente proporcional ao raio. Então, isso que eu quis dizer. Que esse dente que eu chamei aqui, que eu fiz analogia como se fosse o perímetro, né? Ele é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, mais eu vou ter dentes. Quanto menor o raio, menos eu vou ter dentes. Beleza? Então, é isso aí. Agora a gente só precisa montar o finalzinho aqui da questão.
tudo isso aqui é bastante importante que você entenda, e se você não entendeu ainda tão claramente, assista os outros 2 vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, vamos lá, como é que eu montaria aqui? Eu montei lá no dia da prova, fiz a prova certinho, bonitinho, né? Eu fiz do seguinte jeito aqui, ó. O dado que ele me deu, 7 centímetros, né? Então, vamos supor, uma volta eu com 7 centímetros de diâmetro, beleza. Então, 7 centímetros de diâmetro, eu dou uma volta. Com o novo diâmetro, que é o que eu quero descobrir, eu vou dar uma volta e meia, por exemplo, certo? Eu não vou muito me ater aqui ao perímetro, não. Vou me ater à lógica, certo? Então, e aqui era só fazer uma regrinha de 3? Não, né? Por quê? Porque é inversamente proporcional. Se você fizesse a continha aqui, daria uma continha errada aqui, que daria exatamente a letra E, certo? Vamos finalizar aqui, né? Depois eu vou dar outra dica aqui pra você, então não sai daí ainda. Se quiser pode ir pulando também, não tem problema, né? Não tenho muito esse trauma aqui de, não pode pular. Pode sim, tranquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar direto aqui, porque eles são inversamente proporcionais. Assim que a gente faz a regra de 3 quando é inversamente proporcional. Então vai ficar 1 vezes 7 igual a 1,5 vezes x, certo? Aqui 1 vezes 7 é 7. Aqui está multiplicando, passa dividindo. Por quê? Porque a gente divide os dois lados pelo mesmo valor, né? Para aqui simplificar e ele aparece lá do outro lado. Na prática a gente faz mais rápido um pouquinho, não tem problema, né? Então 7 dividido por 2,5, por 1,5. Eu gosto de pensar assim, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Por exemplo, eu acho que vai ficar um pouquinho mais simples. Por quê? Porque daí vai tirar essa vírgula daqui e vai ficar um número mais fácil, que é o 3, né? Poderia fazer normal? Poderia, sem problema também, né? Então 14 dividido por 3. Como é que eu vou pensar aqui? Eu gosto de desmembrar quando é assim. Tipo 12 dividido por 3 mais 2 dividido por 3. Para dar os 14 aqui em cima, né? Então vai ficar 4 e aqui 0,66, né? Mas como que você sabe? Eu já fiz essa conta 1 milhão de vezes, então se eu não soubesse eu teria que fazer ali, mas pelo menos eu tenho uma noção que vai dar 4 e alguma coisa, certo? Então 4,666 ele pediu com precisão de uma casa decimal, quando é 5 ou mais, no próximo aqui, que a gente quer arredondar, né? Quando é 5 ou mais, a gente arredonda para cima esse valor, certo? Então 4,7 é realmente aqui a nossa resposta. E agora eu vou te dar a outra dica, né? Se eu fosse pensar lá no momento da prova, certo? Eu fiz lá, eu não entendi muito bem essa relação de diretamente ou inversamente proporcional. E daí eu cheguei, fiz assim e deu 10,5. Legal. Legal entre aspas, né? E daí eu olho aqui as alternativas. O que as alternativas estão me falando aqui, ó? Tem 4 que são menores do que 7. E só uma, que é maior do que 7. Ou seja, em geral, técnica de chute aqui, né? Tô falando assim, técnica de você ficar ligado que pode ter uma pegadinha ali, que pode ter alguma coisa errada, entendeu? Então, se eu calculo lá e deu 10,5, tem que acender uma luzinha vermelha na minha cabeça aqui, né? Tipo um semáforo, ó, vermelho, cuidado, né? Tem que acender uma luzinha e eu pelo menos pensar se faz sentido ou não. Às vezes vai ser essa questão, não tem problema, vai ser essa alternativa, perdão, né? Não tem problema. Mas eu tenho que pelo menos acender essa luzinha e ficar esperto, falar assim, e aí, é ou não é? Né? Eu posso até, por exemplo, assim, que a gente tem um problema muito grande lá no Enem, que é o tempo. Então eu posso escrever aqui, voltar. Anoto aqui, marco essa aqui, mando bala e volto se der tempo. Porque, tipo, eu já fiz alguma coisa e marquei. Então, às vezes é melhor fazer outras questões que são mais fáceis. Inclusive, essa aqui não é tão simples, né? Olha toda a explicação que eu tive que fazer aqui pra você, né?
Então, pensando na prova, daria para fazer dessa forma aqui, beleza? E sempre fique esperto, esse raciocínio te ajuda a não errar muitas questões e, consequentemente, elevar muito a sua nota, beleza? Então, se você gostou, se você chegou até aqui, não deixe de conhecer o site younerd.com.br, que lá tem uma plataforma assim que a gente está trazendo conteúdos da maior qualidade para você, inclusive muito dessa ideia de como resolver provas, as estratégias, os métodos e muito, muito mais, beleza? Então conheça o site younerd.com.br e lá a gente explica tudinho para você. Valeu? Um abraço!